pessoal, continuando com o nosso super encéfalo, a gente vai ter essa outra partezinha aqui que é chamada de tronco encefálico. Então aqui mostrando o nosso modelo, o tronco encefálico, ele vem aqui desde baixo aqui do tálamo até aqui embaixo se estenderia a medula. Então esse seria o tronco encefálico. Então, esse tronco encefálico, como a gente já viu, ele é dividido em 3 porções. Então, essa primeira porção seria o mesencéfalo, esse daqui seria a ponte e aqui nós temos o bulbo. E aí, como a Pro falou, continua a medula espinhal. Então, a gente já pode ter uma ideia do que esse tronco encefálico faz, né? Se ele está entre medula e o restante do encéfalo, é porque ele funciona como uma ponte. É ele que vai fazer a ligação, a conexão entre a medula e o restante do encéfalo. Então, olha, bem bacana. O mesencéfalo, ele atua integrando a ponte com o diencéfalo. Ele vai estar envolvido no grau de contração dos músculos e também na postura corporal. Então, se a gente pegar aqui o modelo, deixa eu desmontar aqui, vamos tirar o cerebelo, tirar a porção de baixo onde tem aqui a porção temporal e tiramos aqui. Então, aqui, bem aqui, a gente vai ter, olha, virando aqui, bem aqui, a gente vai ter esse mesencéfalo, essa pontezinha, essa integração entre a ponte e aqui em cima o diencéfalo. Então, é essa partezinha aqui que vai estar relacionado com o controle do grau de contração dos músculos e também da postura corporal. Então, desce aqui, nós vamos ter a ponte. As fibras aqui da ponte, elas vão conectar o córtex cerebral ao... Faltou o cerebelo. Vamos colocar o cerebelo aqui. Aí, agora sim. De novo. As fibras aqui da ponte, elas vão conectar o córtex cerebral, agora sim, ao cerebelo. Então, a ponte, ela é bacana porque ela vai conter centros coordenadores do movimento dos olhos. Então, fazer assim, é a ponte que está coordenando. Ou então, movimentar pescoço, movimento do corpo em geral. Também participa da postura correta e o equilíbrio corporal. E se a gente puxar lá do respiratório, a gente vai recordar que a ponte e o bulbo, eles têm um importante papel na respiração. Então, bem bacana. Aí desce, nós chegamos ao bulbo. Pensa numa área que é importante. O bulbo, ele tem uma função vital. Então, é aqui no bulbo que a gente vai ter a presença de centros controladores, por exemplo, do batimento cardíaco e também dos movimentos respiratórios. Então, sem bulbo, sem vida, né? Eterninho de madeira para a pessoa. Além disso, além de estar relacionado com os batimentos cardíacos, com os movimentos respiratórios, eles também estão relacionados com movimentos gástricos, de deglutição, tosse e também vômito. Bem legal. Nossa, é muita coisa. Se eu tiver que lembrar de uma coisa de todo esse tronco encefálico, o que eu tenho que lembrar? Do bulbo. O bulbo é o que há. Tenho que lembrar, não posso esquecer, tem que armazenar, fazer backup, que o bulbo ele está relacionado com controle e regulação dos batimentos cardíacos e também dos movimentos respiratórios. Isso eu não posso esquecer. E faltou ainda uma pequena porção para a gente terminar de vez o encéfalo, que é esse roxinho aqui, todo meigo, todo fofinho, na porção posterior, que é o cerebelo. É isso aí. Então, o cerebelo, mostrando aqui, ele está abaixo aqui, né? Tá aqui o cérebro, então ele está abaixo do cérebro. Ele está posterior, olha que dá pra ver, ele é posterior ao tronco encefálico. Se a gente cortar
nós vamos perceber que ele apresenta substância cinzenta aqui na periferia, então apresenta os aglomerados de corpos celulares bem aqui na periferia. Então olha aqui, aparecem umas arvorezinhas, né? Então os corpos celulares ficam aqui na periferia, o que promove a formação dessa substância cinzenta, enquanto que aqui no interior nós temos a substância branca, ou seja, aglomerados de axônios mielinizados com bainhas de mielina. E o cerebelo, ele, assim como o cérebro, ele apresenta dois hemisférios que são chamados hemisférios cerebelares. Também apresenta dobras, né? O que aumenta a sua área. O cerebelo, ele recebe informações tanto do encéfalo, como também ali debaixo da medula, sobre posição das articulações, o grau de estiramento dos músculos, além de informações visuais e auditivas que possibilitam o cerebelo a controlar tanto a postura como também o equilíbrio corporal, além da manutenção do tônus muscular. Então é graças a esse cutizinho aqui que nós conseguimos realizar movimentos complexos e coordenados, como por exemplo, equilíbrio ou uma caminhada, porque caminhar é um movimento complexo, andar de bicicleta ou não, né? Esse aqui quase sou eu. Eu praticamente me vi fazendo isso daqui, que meu cerebelo deu um tilt na hora do aprendizado da bicicleta. E movimentos complexos também, como tocar piano. Belezinha? Então conseguimos fechar o encéfalo, mas falta ainda uma parte do sistema nervoso central pra gente falar. O que tá faltando aí pra gente completar o sistema nervoso central? A medula, olha aí. Então aqui a gente tem uma foto do encéfalo, né? E aqui a medula espinal. Como a gente pode perceber aqui nessa imagem, a medula ela é uma estrutura tubular. Então esses cabelinhos aqui são nervos. Então a medula ela vai se estender aqui desde o encéfalo, então dá para ver melhor aqui nessa foto, desde o encéfalo até o início da região lombar. Ela fica alojada aqui dentro da coluna vertebral, como a gente já viu, né? Que a medula também é mega importante, então ela tem que estar bem protegida. E a medula, moçada, ela atua como se fosse uma rede de transmissão. Então ela vai conduzir os impulsos do corpo, do meio para o encéfalo e vice-versa. Então como que ela faz isso? Então ela conduz impulsos nervosos sensoriais dos órgãos efetores para o encéfalo, que vai interpretar, analisar, integrar, elaborar uma resposta adequada e conduz os impulsos nervosos motores do encéfalo até os órgãos efetores. Além disso, a medula ela também consegue elaborar respostas simples para certos estímulos, como é o caso do que a gente chama de ato reflexo ou arco reflexo. E isso possibilita uma resposta bem mais rápido em uma situação de emergência. Por exemplo, tô lá, peguei uma panela quente. Eu não vou ficar lá, ai meu Deus, e agora? Nossa, parece que tá calor, né? Vai, impulso, vai até o encéfalo. Realmente tá calor mesmo, tá quente, tá queimando, vai. Manda de volta, neurônio motor. Ai, meu Deus, queimou. Não, né, gente? Tá quente, a gente já... Por quê? Isso aí é um ato reflexo, é um movimento involuntário. Então a gente vai ficar lá segurando. É como se fosse um susto, né? Pegou panela mega quente, já solta. Ato reflexo, resposta simples frente a uma situação de emergência. Nessa imagem a gente consegue relembrar, a gente já falou várias vezes, né? Que na medula a disposição da substância cinzenta e branca é diferente. Então a substância branca ela fica aqui na periferia, então é aqui que a gente vai encontrar os axônios com a bainha de mielina, e a substância cinzenta, que seria os corpos celulares e também lá o início do axônio que não tem a bainha de mielina, vai se encontrar no meio, formando aqui esse H bem meigo, né, o Hzinho certinho,
o H medular. Então, nesse corte transversal, a gente consegue ver perfeitinho o H medular, que é rico em corpos celulares e forma a substância cinzenta. Se a gente olhar aqui bem no meio, nós vamos conseguir visualizar um orifício, um canal de conduto oco. Nesse canal, que é chamado de canal central, a gente vai encontrar o líquido cérebro espinhal ou céfalo raquidiano. Lembrando também que, além de estar protegida pelos ossinhos da coluna vertebral, a medula ela também vai estar protegida pelas meninges. Então, a mais externa dura mater, a aracnoide e a pia mater. Os nervos espinhais, eles vão ser formados pela união de duas raízes, uma ventral e uma dorsal. Pela raiz ventral, vão sair prolongamentos dos neurônios motores e pela raiz dorsal, vão sair prolongamentos dos neurônios sensitivos, cujos corpos celulares eles estão aqui no interior dos gânglios. E se por um acaso tiver alguma lesão na medula, é complicado, porque lesões na medula pode causar paralisia. Então, dependendo do local onde aconteceu a lesão, ou então a intensidade do dano da lesão, pode ocasionar tanto a paraplegia, que seria a paralisia dos membros inferiores, como também a tetraplegia, que aí é a paralisia tanto dos membros superiores, como também dos membros inferiores. Não é bacana? E numa próxima aula, a gente vai verificar como que esses nervos que fazem parte lá do sistema periférico, os nervos e os gânglios, né, vão estar atuando no sistema nervoso. Belezinha? Bom, pessoal, então para ver se ficou tudo certinho, tudo claro na cabecinha de vocês, chegamos ao nosso momento recapituleba. Então a Pro trouxe aqueles exercícios clássicos, né, para a gente relembrar pontos importantes tratados no decorrer da aula. Então, primeira pergunta. O Prêmio Nobel de Fisiologia foi conferido pelo Instituto Karolinska, em Estocolmo, aos pesquisadores John, May e Edvar, por sua descoberta de células que formam um sistema de posicionamento no cérebro humano, uma espécie de GPS interno. Sobre o sistema nervoso, leia e analise as afirmações abaixo. Primeiro, o sistema nervoso humano ele é dividido em sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, nervos e gânglios nervosos. Nossa, que show, né? Tirando que deve ser uma pergunta mais antiga, lá de 2014, falou espinhal, né? Agora a gente fala espinal, ela tá perfeitinha. Realmente, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, encéfalo, medula, que foi o que a gente estudou hoje, e o periférico, que seriam os nervos e os gânglios. Lembrando que os nervos vão ser aquelas aglomerados de fibras nervosas, os axônios, né? E o gânglio, aglomerados de corpos celulares dos neurônios. Perfeita, show de bola. 2. Entre as células que compõem o sistema nervoso, os neurônios são os responsáveis por transmitir os impulsos elétricos. Todos os neurônios do sistema nervoso se unem e formam uma massa celular multinucleada por onde o impulso nervoso é transmitido. Não, moçada, eles não formam uma massa única multinucleada. Cada neurônio, ele é individual. Ele sim é a celulinha que vai promover a transmissão do impulso nervoso, mas ele não é multinucleado. Então tá errado. Terceiro, a transmissão do impulso nervoso, que no neurônio segue sempre no sentido dendrito, corpo, axônio, relaciona-se com a liberação de neurotransmissores na sinapse. Perfeito, né? Então a gente viu que lá na sinapse química, que é o tipo de sinapse que mais acontece na gente, nós vamos ter a transmissão do impulso sempre nesse sentido, é unidirecional, dendrito, corpo celular, axônio, vai lá para o terminal axonal, lá no botão terminal,
vai ocorrer a liberação de neurotransmissores. Mas por quê? Porque ali nós vamos ter uma mudança na polarização, nós vamos ter aquela abertura dos canais de cálcio, que são voltaico-dependentes. Então, quando atinge a voltagem de 40 milivolts, abrem, entra o cálcio, vai se ligar às vesículas com neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles vão se fundir à membrana plasmática desse neurônio pré-sináptico, saem na fenda sináptica e vão se ligar a receptores específicos no neurônio, na membrana do neurônio pós-sináptico, o que promove a abertura de canais de sódio, o que vai levar à despolarização da membrana e impulso nervoso, vai lá se propagar nesse neurônio pós-sináptico. Lembrando que esses neurotransmissores, eles podem ser excitatórios ou inibitórios. Então, só vai ter essa transmissão para o próximo e vai se propagar se esse neurotransmissor ele for do tipo excitatório. Então, aqui, certinha, perfeitinha. 4. O cérebro é apenas uma das regiões do encéfalo. No entanto, é a mais importante de todas, pois é ele que controla os batimentos cardíacos e a respiração. Não! Então, o cérebro é uma região do encéfalo, sim, mas quem vai estar controlando os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios e a respiração é quem? O bulbo, aquela partezinha do tronco encefálico, belezinha? Então, essa dali está errada. Alternativa correta, B, apenas as afirmativas 1 e 3. Então, vamos para a próxima. Então, a maconha é uma planta arbustiva que pode atingir 2,5 metros. É usada ilegalmente como fumo e é proibido o uso, tráfico e comércio. São mais de 60 substâncias que se encontram presentes na maconha, conhecida pelo nome genérico de canabinoides. Jesus amado, gente, aqui é o teste de visão powerful, né? Então, quem conseguir ler já sabe que não precisa usar óculos. Esse composto é a substância preponderante e o principal princípio ativo dessa planta. O haxixe é uma outra forma de narcótico, é proveniente da maconha e muitas vezes mais potente que a maconha comum. Apesar da maconha já ser utilizada em alguns países no tratamento de dor, glaucoma, espasmos provocados por ferimentos à medula espinhal, restabelecimento do apetite em doentes de câncer ou AIDS, e também auxiliar no combate ao mal-estar provocado pelos quimioterápicos, os estragos provocados pelo uso da droga são intensos. No sistema nervoso, os danos podem estar associados, por exemplo, à perda de memória, alteração da coordenação motora e à dependência química. É impossível dizer que a maconha não faz mal para o homem, é um vício, considerado por muitos como doença. Então, marque verdadeiro para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, o telencéfalo, então lembra lá a maior parte do cérebro, o telencéfalo é a parte mais envolvida do encéfalo humano. É o centro da inteligência e do aprendizado. É isso aí, né, moçada? Legal, show de bola. Igual a Pro falou. A gente não precisa saber o que cada partezinha do córtex lá no lobo frontal, ou parietal, ou occipital, ele tem a função. É interessante saber, no geral, qual que é a função do córtex cerebral. Então, aqui, verdadeiro. Segundo, o hipotálamo faz integração entre os sistemas nervosos e endócrino. Legal, é isso aí. Então, como a gente viu, o hipotálamo, além de todas as funções no equilíbrio hídrico, centros de apetite, então centros de sede, regulação da pressão sanguínea, ele vai estar coordenando glândulas para liberarem hormônios, como, por exemplo, a hipófise. Então, por exemplo, ele vai controlar os hormônios da adenohipófise, como exemplo, os hormônios de crescimento, e a neurohipófise, que é a hipófise posterior, a secretar o ADH, o hormônio antidiurético. Então, ele está correto, certinho. Ele realmente atua no controle de diversas glândulas produtoras de hormônios. Então, tá ali, par a par, integrando o sistema nervoso com o endócrino. Próximo.
No bulbo raquidiano encontram-se centros controladores de funções vitais, como as que regulam movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. Show de bola, né? Então, olha, gente, tronco encefálico, o que eu tenho que guardar? Bulbo. O que eu tenho que guardar do bulbo? Que ele é o que há, moçada, porque ele tem centros controladores, tanto de funções respiratórias, então ele controla os movimentos respiratórios, como também os batimentos cardíacos. Então também tá certinha, perfeitinha. Próximo, graças ao cerebelo, podemos realizar ações altamente coordenadas e complexas, como andar de bicicleta, jogar tênis ou tocar violão. Perfeitinha também, gente. Então, do cerebelo, eu não posso esquecer que o cerebelo ele está relacionado com o equilíbrio, com a gente conseguir realizar movimentos complexos. Então, olha, legal, show de bola, troféu joinha. Todas perfeitinhas, todas estão corretas. Próxima. Então, uma aqui de medula, né? Considere as afirmações relacionadas aqui a um corte transversal da medula espinal humana. 1. Na região apontada por 2, então aqui ó, 2, esse H todo fofo, é possível encontrar grande quantidade de corpos celulares. Legal, é isso aí. Aí é a substância cinzenta, aglomerados de corpos celulares e o início lá do axônio que não tem a bainha de mielina. 2. A região apontada por 1, então essa parte aqui periférica, a parte em volta aqui do H medular, é composta de substância branca, rica em mielina. Legal, show de bola. Belezinha. Então aqui a gente viu que diferente lá do encéfalo, a substância branca fica na periferia e ela é branca, né? Um branco assim, né? Porque é meio amareladinho, devido à bainha de mielina dos axônios. Terceiro, na estrutura apontada pela seta 4, então aqui ó, o canal central, é possível encontrar líquido cérebro-espinal. Perfeito, é isso aí. E a última, a seta, acha que eu deixei aqui com... Faz de conta que vocês não viram que já tá aqui anotado, né? Mas enfim, vamos continuar. A seta 3, então olha aqui, ela indica um nervo raquidiano motor, é isso aí. Então a gente viu que os nervos espinhais, eles são formados pela junção de duas raízes. Uma ventral e a outra dorsal. A ventral sai em prolongamentos dos nervos motores, enquanto que a dorsal sai em prolongamentos dos nervos sensitivos. Inclusive aqui a gente consegue ver o corpo celular no interior do gânglio, então um aglomerado aqui de corpos celulares. Uma diferença entre o neurônio motor e o sensitivo ou sensorial é justamente a presença desses gânglios aqui no sistema nervoso periférico. Beleza? Então estão corretas todas elas. E chegamos à última questão. Sobre o sistema nervoso do homem e suas funções, é correto afirmar. Então a gente vai ver qual que é verdadeira, qual que é falsa. O hipotálamo, então ó, sempre o hipotálamo no pedaço. Então é bem importante a gente lembrar a função do hipotálamo. Ele é importante para a homeostase corporal. Perfeito, é isso aí. Então a gente sabe que o hipotálamo ele é importante para a manutenção desse equilíbrio corporal dinâmico, que é essa homeostase corporal. O equilíbrio corporal é controlado pelo bulbo raquidiano. Não, né? Então o equilíbrio ele é controlado principalmente pelo cerebelo. Então não. Os atos de pensar, evocar lembranças. Nossa, tem aqui uma sensação que eu puxei lá de quando eu era menina, uma lembrança lá atrás. Então, memória armazenada. E falar depende da integridade do córtex cerebral. É isso aí. Então, lembrando de novo, olha aí, traz uma função geral do córtex. É bem difícil eles cobrarem funções específicas de cada área do córtex cerebral. Então, é sempre uma visão geral. Então tá certo também. Então, ó, certo, errado, certo. Os atos reflexos ocorrem no âmbito da medula espinhal. É isso aí. Então, quando tem alguma situação de emergência,
A medula, ela consegue elaborar respostas simples para esses estímulos, como queimei a mão, furei o dedo, então eu vou lá e tiro rapidamente. Ou aquele reflexo patelar, que vai o médico lá com o martelinho no joelho, e aí a perna para cima. Também é um ato reflexo. Então, certinho. E a última, o ato de andar de bicicleta é coordenado pelo cerebelo. Legal, show de bola. Então, lembra? Cerebelo, equilíbrio e possibilidade de movimentos complexos. Então, é isso aí, moçada. Fechou? Chegamos ao final da aula. Por hoje é só, ó. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.